vemos como o nosso escudo fragilizado e as flechas do diabo pegam a nossa vida assim. Por que muito crente está morto dentro da igreja? Não tem força para orar, não tem força para clamar, não tem força para dar glória a Deus. É porque o seu escudo está fraudado. O seu escudo foi transpassado e as flechas do diabo começam a pegar. Aí o crente começa a atormentar a igreja, começa a murmurar de tudo. Murmura do pastor, murmura da irmã de circulação, da regente, do líder de jovem. Nada para ele está bom, irmão. Nessa noite eu quero